Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por estarmos reunidos na sua presença, Senhor, aprendendo, Deus, da tua palavra. Espírito Santo, fica conosco, seja o nosso professor, o nosso ajudador, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento da sua palavra, da sua vontade. Deus, que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, que nós sejamos instrumentos do Senhor onde quer que a gente vá, meu Pai. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e repreenda todo o mal, todo o levante do inimigo, toda a obra do maligno contra as nossas vidas caia por terra agora em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Salvação Não é Obra Humana. Nós vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, nós estudamos, isso desde já de outras lições, que quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. E como consequência do pecado, da morte ter entrado no mundo, hoje tudo o que é vivo morre. E nós, seres humanos, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E por causa do pecado, o homem também morre. Mas Deus providenciou uma maneira de vivificar o homem. O que é vivificar? É dar vida, ressuscitar, reviver. Então, a morte entrou através do pecado de Adão, mas Deus providenciou a salvação para nós através de Jesus. Então, quando Jesus veio à Terra e ele morreu, foi pelos nossos pecados que ele morreu. E com a sua morte de cruz, ele conquistou a vida eterna para todos aqueles que nele crê. Então, quem morreu pelos nossos pecados? Quem pagou o preço pelos nossos pecados para que nós tivéssemos direito à salvação e à vida eterna? Jesus. Então, em quem nós temos que acreditar para sermos salvos? Em Jesus. Então, a salvação, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. É pela graça. Quem pagou o preço pela nossa salvação foi Jesus. Se Jesus não tivesse pagado esse preço, não haveria salvação. Então, a salvação não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras, mas é pelo que Jesus fez. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a salvação sob a graça de Deus, a descrição do estado espiritual humano. Os versículos 1 ao 3 do texto que nós lemos, ele faz um relato da natureza pecaminosa do homem, e de como estava a extensão dessa corrupção, a extensão desse pecado no gênero humano. E nós falamos sobre isso também na lição anterior.
Aí o apóstolo, ele emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Então ele diz: mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Então ele usa essas expressões para mostrar como é que o ser humano vivia antes de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vir, morrer e nos salvar. E o próximo subitem diz assim: mortos em ofensas e pecados. Está no versículo 1 e no versículo 5. Então as expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo de Deus em favor dos pecadores, né? Que a salvação, ela só é mediante a graça de Deus. E sem ela, ninguém pode ser salvo. Não é porque nós merecemos, não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas obras, mas é pelo Espírito Santo de Deus, né? Pela graça de Deus, pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E assim, uma coisa que precisa ser esclarecida é que as expressões mortos em ofensas e pecados, mortos nas nossas ofensas, né? Ela descreve o estado espiritual do ser humano depois do pecado, né? Não está falando da morte somente física, mas da morte espiritual. E o que representa essa morte espiritual? É a separação de Deus. Então, quando alguém está morto espiritualmente, quer dizer que ele está separado de Deus. E foi isso que o pecado fez com o homem, com a humanidade, de uma maneira geral. O pecado nos separou de Deus, amém? E o próximo subitem fala assim: a exegese dos versículos 8 ao 10. Então, essa passagem, né, que nós lemos do versículo 8 ao 10, ela elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Porque tem muitas pessoas que falam, né, que para ser salvo você precisa ter obras, você precisa fazer coisas, você precisa merecer. E na verdade, para ser salvos, nós não precisamos merecer. Não é uma meritocracia, não é pelo que nós fazemos. A única coisa que nós podemos de fato fazer para sermos salvos é aceitar a Cristo como nosso Salvador. Então, porque foi Jesus que fez, foi Ele que pagou o preço, né? Então, o termo graça significa literalmente favor e merecido. O favor divino do qual não somos merecedores. Então, não é porque eu mereço, ou porque você merece, ou porque qualquer pessoa, por melhor que ela seja, ou por melhor que ela ache que ela seja, ela merece. Não, é um favor imerecido. Então a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem de obras, porque não é uma recompensa. A salvação não é uma recompensa. Você foi bom, você fez boas obras, então você vai receber a salvação. Não, é pelo que Jesus Cristo fez. E uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Então, a salvação pela graça é um dom de Deus. E também, como afirma o respeitado filósofo e teólogo, né, da língua grega, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. Amém? E também, como dizia Norman Geisler, que também é um teólogo, a fé é o meio e a salvação é o fim. E o meio vem antes do fim. Então, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus para sermos salvos. Então, essa é a única coisa que nós podemos fazer pela nossa salvação. Acreditar em Jesus. Amém? O próximo tópico fala sobre as soteriologias inadequadas na antiguidade, os reencarnacionistas.
Então, como soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Então, são doutrinas. E o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, que é tão antiga quanto a humanidade. E é originária do hinduísmo, mas está muito presente também no budismo, no jainismo, no sikhismo, e é defendida pelos Hare Krishnas, pelos kardecistas e muitos outros. Então, os adeptos da doutrina da reencarnação, eles têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Então, na verdade, os reencarnacionistas, eles acreditam, assim, a salvação através da evolução, do merecimento deles. Então, eles vão melhorando como pessoas, até que eles completam o ciclo. E aí eles acreditam, que você nasce e morre mais de uma vez até você evoluir completamente. Então, na verdade, eles não acreditam, na salvação pelo sacrifício de Jesus. Eles acreditam nessa salvação através da evolução do seu desenvolvimento como ser humano. Então, tira o mérito, tira isso de Jesus e coloca no ser humano o que está completamente errado. Essa é uma doutrina antibíblica. O próximo subitem diz assim, os galacionistas. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos a Jesus, ao cristianismo, eles queriam que os gentios observassem as leis de Moisés como condição para a salvação. Então, assim, apesar deles terem acreditado em Jesus, deles terem aceitado Jesus como Salvador, eles queriam que as pessoas cumprissem ainda as leis de Moisés, especialmente os gentios, porque os judeus, até hoje, é natural que muitos continuem seguindo, porque isso faz parte da cultura deles, da tradição, e algumas coisas é até uma orientação de Deus mesmo na Bíblia para os judeus. Mas ele queria que os gentios que não são judeus passassem a obedecer a lei de Moisés, e a Bíblia não fala isso. A verdade bíblica é que pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Amém? Então, não é pelo cumprimento da lei de Moisés que qualquer pessoa será salva. Os judeus, mesmo que sejam cristãos, que tenham se convertido, que continuam praticando, observando as festas, rituais da lei de Moisés, eles fazem isso por uma questão cultural, não por uma questão de salvação. Amém? E o próximo subitem diz assim, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? O fundado por Mani, 216 a 276, ele viveu na Pérsia, que hoje é o atual Irã. O seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Então, dessa maneira, o ser humano, para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é o gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. E os demais, o restante das pessoas da humanidade, que são pessoas materiais, elas não podem receber esse conhecimento. De fato, nós sabemos que existe o bem e o mal. Nós sabemos que existe o reino das trevas, provenientes de Satanás, mas nós não admitimos que o diabo tenha poder suficiente
para medir força com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. E que a salvação, ela é para todas as pessoas. Isso está escrito na palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Em Tito, capítulo 2, versículo 11. João 3,16 também, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo, né, que é assim, a essência da mensagem do Evangelho, é um versículo que todo mundo conhece, né? Então nós temos que conhecer, mas nós temos que acreditar e temos que viver essa realidade nas nossas vidas. Amém? E o próximo subitem, o próximo tópico, na verdade, diz assim: as soteriologias inadequadas de hoje. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está no Alcorão, que é como se fosse a Bíblia deles. E eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato pecador. Também está escrito no Alcorão. Então essa é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, que foi o que Jesus fez por nós, pelos nossos pecados, porque não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, eles precisam conquistar pelas obras que eles fazem. Mas, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que ele passa a acreditar do seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa isso publicamente. Então, quando você confessa publicamente, né, o nome de Jesus, que você aceitou Jesus, que você aceita, que você acredita, né, que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou, né, que ele morreu pelos nossos pecados, você recebe a salvação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O subitem 2 fala sobre as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo para os testemunhas de Jeová, mas na organização religiosa deles, diferente do que ensina a Bíblia. Então existem dois grupos de salvos segundo os testemunhas de Jeová. Um que tem direito ao céu, que está restrito a 144 mil pessoas, ou seja, nem todos os que são da testemunha de Jeová vão ser salvos com direito ao céu, porque já tem muito mais que isso. E esse grupo desses 144 mil é a classe dos ungidos. E tem um outro grupo que é a classe da grande multidão. É a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Então, segundo os seus teólogos, aquelas testemunhas de Jeová que pertencem à classe da grande multidão não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo e que Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. E a Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo de Deus, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, eles têm ensinamentos contraditórios com a palavra de Deus. Então, os ensinamentos deles são contrários à palavra de Deus. É como se fizesse assim uma restrição das pessoas, né? Acepção de pessoas. E a Bíblia não faz isso, né? Quem é cristão, quem aceitou Jesus como Salvador, quem recebeu a Cristo como Salvador, vai ser salvo, tem o Espírito Santo, tem o direito à salvação, à vida eterna, a herdar a terra, né? E todas essas coisas que eles dizem que não tem. E o próximo subitem fala sobre o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, né? Fé em Deus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. E um deles é aceitar
Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. E na verdade, esse ensinamento de acordo com a palavra de Deus é totalmente contrário. Porque o Senhor Jesus, ele não precisa de um co-salvador. A Bíblia nem fala no nome desse homem. A Bíblia ensina que Jesus é o único salvador. A salvação, ela não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, mas somente pela graça e mediante a fé, né? E existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. E para nós ser salvos, nós não precisamos obedecer, é justamente o contrário, porque nós somos salvos, nós obedecemos. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, depois de nós aceitarmos a Cristo, ele nos constrange e nos convence a sermos obedientes à palavra de Deus, a sermos obedientes ao Senhor. Então, a partir do momento que nós nos tornamos salvos, automaticamente também nós seremos obedientes, né? Porque uma coisa puxa a outra. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem um ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, glória a Deus e aleluia. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por qualquer doutrina, qualquer ensino que a gente ouvir que for contrário a isso, nós não podemos aceitar. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Que a salvação é pela graça. A graça é um favor imerecido. Jesus pagou o preço e por causa disso nós fomos vivificados, nós temos direito a viver a salvação, a vida eterna. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, somos vivificados e nos tornamos obedientes ao Senhor. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.